a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. Deus, amém? Mesmo quando já estamos a ser limpos e lavados pela palavra de verdade, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus Cristo aos seus discípulos. Estamos aqui esta manhã, amém? Eu sou simpatizante do Sporting Clube Portugal. E, não, por curiosidade, ou seja, antes de entrarmos, só por curiosidade, mas há simbolismos e há escudos. Na Idade Média as famílias sempre tiveram escudos que representavam, por assim dizer, o símbolo das suas famílias, dos seus cotos, das suas terras. E foi isso, de certa maneira, que foi sempre inspirando os brasões das casas, dos países, das nações. Temos um escudo, o escudo português, que representa a nossa nação, que tem uma história. E também os clubes, de alguma forma, inspiraram-se em ter escudos e símbolos que, e, nomeadamente, alguns deles escolheram animais como representativos. E os animais realmente têm algum certo peso, e esse peso é bíblico. A palavra de Deus sempre assemelhou características dos seus servos com os animais. Nomeadamente, Jesus Cristo é conhecido como o leão de Judá. Estamos, irmão? O inimigo é conhecido como a serpente, Satanás é conhecido como a serpente, como o dragão. Então há alguns simbolismos, e nomeadamente há algum outro animal que é bíblico, na esfera futebolística ou clubística, que diz que teremos asas e também uma visão como a das águias para poder voar. Amém? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, querer dissipar o clubismo do Benfica, porque definitivamente tem um simbolismo bíblico no seu transfundo, mas definitivamente posso aconselhar a todos os irmãos que veneram o dragão para dizer, por favor, pensem duas vezes e de algumas maneiras convertam-se a Jesus Cristo, pelo menos ao leão de Judá. Amém? Mas, tirando que isto foi simplesmente uma pequena brincadeira, ok, suportem-me, eu sei que não tenho muita graça ou muita piada, mas espero que o Senhor me agracie com a sua graça. Eu queria pedir aos irmãos que pusessem ali ok, não tem nada a ver com o Sporting, mas é engraçado. A Bíblia refere-nos que os olhos são a candeia do corpo. E que lindo os olhos deste leão, não é? A palavra de Deus ensina-nos que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará cheio de luz, e se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. E então, se a luz que está dentro de nós são trevas, que tremendas então poderão ser as trevas, não é? Que bom que nós possamos aprender. E eu queria falar de características do leão, do olhar do leão. O leão, a cor da íris dos olhos, nomeadamente, muda da íris castanha para a dourada. O leão, uma das coisas que tem é pouco olfato, mas o leão tem muito desenvolvida a visão e a audição. Porque é um animal muito pesado, não atinge mais que 56 km por hora, e então tem que caçar dissimulando-se no meio da selva para poder atacar as suas presas, e é nomeadamente conhecido como o rei da selva. E Jesus Cristo é o rei de reis, o leão de Judá.
Há algumas características mais que vamos ver, por isso temos que aprender a olhar através dos olhos do leão. Os gatos e o leão é um gato grande, são muito sensíveis à luz. E muito mais sensíveis, nomeadamente com os estudos das pessoas que estudam os animais, dizem que os olhos dos gatos têm, nomeadamente, 6 vezes mais sensibilidade à luz do que os olhos dos seres humanos, e as suas pupilas são maiores e dilatam-se 3 vezes mais, o que os permite desenvolver uma alta visão noturna. Significa o que os permite ver nas situações mais escuras. Amém? E isto é por assim dizer, uma analogia. Muitas das vezes nós, nas situações mais escuras da vida, não conseguimos ver. Amém? Muitas das vezes permitimos que o nosso corpo seja, de certa forma, a nossa mente, o nosso coração, seja inundado pela escuridão das circunstâncias. Vamos orar? Antes de entrar na palavra do Senhor, queremos, Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, rogar-te, Senhor, que tu, Senhor, venhas com a tua presença inundar o nosso ser, Senhor. Nesta manhã queremos escutar-te, Senhor, escutar a tua palavra, meu Deus, pedir que o teu Espírito Santo nos ministre, Senhor. Não queremos entrar neste lugar, Senhor, da mesma forma, sair, meu Deus, deste lugar da mesma forma que nós entramos. Não queremos entrar, Senhor, transformados pelo teu poder, porque tivemos um encontro contigo, Senhor. Pai, porque tu, Senhor, transformaste a nossa vida, o nosso ser, Senhor. Queremos, Pai, no nome de Jesus Cristo, pedir-te que somente tu possas fazer aquilo que tu fazes, que é transformar vidas, Senhor. Senhor, trazer esperança onde não há, Senhor, trazer alegria onde não há, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Falar vida, Senhor, onde há morte, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, pela tua palavra, Senhor, à qual nós, nesta manhã, nos submetemos, Senhor. Queremos pedir-te, Senhor, que tu nos ensines, que o teu Espírito, Senhor, nos abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e que possamos receber essa semente santa, Senhor, e que essa semente possa germinar fruto que te agrade, Senhor, que te agrade, que te compraça, Senhor, e que possamos sair daqui motivados, inspirados, Senhor, a poder transmitir, Senhor, as boas novas que somente há em ti, a todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, onde nós possamos caminhar, Senhor, no meio desta sociedade, nos locais de trabalho, Senhor, onde quer que nós nos movamos, sejamos embaixadores do teu reino, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. E propus-me a fazer uma série com este título, Através dos Olhos de um Leão, ou melhor, podíamos dizer-lo simplesmente com o sentido, e vamos percebê-lo, de Jesus Cristo, começando por pôr o título, abençoado seja este telefone, que é extremamente curioso e oportuno, escondidos ou escondido em plena vista. Muitas das vezes não importa quem somos, ou o que fazemos, ou aquilo que está a acontecer na nossa vida, mas na realidade temos todos que estar gratos de estar vivos e, na realidade, de estarmos aqui. Quero acreditar definitivamente que Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Amém? Quantos acreditam que Deus quer fazer algo especial nas nossas vidas? Passamos tempos históricos onde definitivamente sabemos que há muitas pessoas, e provavelmente muitas dessas pessoas podemos ser alguns de nós, que aparentemente, quando olhamos à primeira vista, parece que tudo está bem, ou aparentemente está bem, mas podemos estar a passar por situações bastante difíceis, situações de angústias, de lutas. Há outras pessoas que provavelmente nem tanto, outras pessoas que já passaram por situações difíceis, mas nomeadamente falámos no último fim de semana e fisicamente e cronologicamente estamos a iniciar um novo ano e a deixar um ano, que é o de 2015, para não cometer erros, e estamos no ano de 2016, é ou não é? Porque eu troco o 16 pelo 6, deixamos um ano atrás e estamos num novo ano e a iniciar este novo ano. Estamos a despertar para novas realidades e estamos, de certa forma, a confiar que vai haver novos tempos na nossa vida e temos que aprender a encarar um novo tempo. Nomeadamente, todas as coisas novas despertam muitas das vezes nas nossas vidas algum medo, alguma sensação de o que é que há de novo. Nós somos, o ser humano tem tendência a criar hábitos
e esses hábitos são criam-nos uma espécie de conforto. Porque sabemos que muitas das vezes as nossas expectativas, quando não vêm de encontro àquilo que nós desejamos ou esperamos, muitas das vezes podem nos criar decepções. Sabemos que a palavra de Deus diz que teremos que passar através de muitas tribulações e muitas provações, teremos que entrar ao reino de... Estamos aqui? De Deus. Mas sabemos que também no passado, provavelmente através do ano 2015 e nos passados anos nas nossas vidas, podemos dizer que já fomos testados. Estamos aqui, irmãos? Já fomos provados. Amém? E alguns de nós também já fomos atribulados. No entanto, quando estávamos em certas e determinadas situações, estávamos com medo? Sim. Quem é que não tem medo? Todos nós temos alguns medos. Mas, no entanto, quando estávamos a encarar certas e determinadas fases das nossas vidas, não estávamos sozinhos. Podemos dizer, como a Bíblia nos ensina, Ele trouxe-nos através dos fogos e nos fogos não fomos queimados. Passámos pelas águas profundas e não nos afogámos. E Ele carregou-nos sobre as asas das águias e trouxe-nos até à sua presença. Temos que entender uma coisa, muitas das vezes encaramos situações na vida que a primeira impressão são situações que nós dizemos, isto é impossível, eu não o posso suportar, mas há um grande poder no Senhor e há um grande poder que Deus quer derramar sobre as nossas vidas quando nós encaramos o impossível. E nós temos que aprender isso quando começamos a olhar através dos olhos de um leão. Quando nós começamos a olhar através dos olhos de um leão e começamos a aprender como é que vemos através desses olhos, então o nosso coração começa a se encher com a sua luz, começamos a entender realmente o que significa ter a esperança da glória que há em Jesus Cristo, começamos a entender realmente a grandeza do poder que há em Deus e começamos a avançar na nossa jornada com o rugir de um leão. Porque a grande diferença que existe no Rei da Selva é quando o leão ruge, ecoa por toda a selva. É um rugir vitorioso. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Não fomos chamados para uma derrota, não fomos chamados para ser cauda, mas sim fomos chamados para ser cabeça. E se a vida para ti, muitas das vezes os cristãos, muitas das vezes aqueles que creem em Jesus Cristo, ou optam por ser confessores de uma fé, pensamos que a vida vai ser um velejar suave por águas tranquilas, ou entrar numa autoestrada que não tem portagens e qualquer dificuldade, provavelmente então parece que a mensagem de Jesus Cristo não irá fazer qualquer sentido, porque a palavra de Deus ensina-nos em Atos 14:22 que Paulo confirmava o ânimo às almas dos discípulos, dependendo da versão bíblica que tenhas, exortando-os a que perseverassem na fé, dizendo-lhes assim, que por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. É absolutamente perentório que Paulo afirma. É necessário, diz comigo, é necessário, amém? E agradeci aos irmãos que me ligassem aqui o cronómetro. É necessário que por muitas... Quantas? Muitas. Não é algumas. Significa que o caminhar, a peregrinação, a jornada com Cristo não é uma autoestrada cheia de rosas sem espinho. Estamos, irmãos? Mas sim cheias de rosas com muitos espinhos. Ele foi coroado como rei e a sua coroa era uma coroa de espinhos. Amém? Estamos, irmãos? Então, Paulo deixa isto enfaticamente, mas é engraçado que ele confirmava o ânimo, confirmava a alma aos discípulos, dizendo, animando-os, animai-vos, tende ânimo. E Jesus Cristo mais tarde fala em João 16:33 aos seus discípulos, tendo estado a dizer-lhes que era necessário que ele se fosse para estar com o Pai, ele dizia-lhes, bom, tenho-vos dito estas coisas para que vocês tenham paz, bom, tende paz em mim. Porque há uma coisa, no mundo vocês terão aflições. Contudo, no entanto, apesar dessas aflições, tenham ânimo, porque eu venci ao mundo. Uma vez mais, Jesus Cristo, pela sua própria boca, diz que é determinante, que é necessário que
tenhamos aflições. Mas, no entanto, apesar dessas aflições, aquilo que ele diz é: em mim vocês podem estar confiados, podem ter paz, podem estar no meio das aflições, terem paz e cobrarem ânimo em mim, na minha vitória. Amém? Agora, o que acontece, irmãos, é que isto, epicamente, nós quando não estamos nestas aflições, quando não estamos nas provações, isto soa como um poema e um romance espiritual épico, e nós queremos gritar aleluia, amém? Estamos, irmãos? Diz aleluia! Temos vitória em Cristo Jesus. Podemos ter paz nas aflições, amém? Estamos aqui. E isso é tremendo. É como quando a igreja diz aleluia, todos juntos. Juntos a uma só voz. Aleluia! É como ouvir o rugir do leão na selva. Uau, vitória! Vitória! Mas não é o Rui Vitória, é Vitória. Amém? Amém? Vitória! Mas quando tu estás, quando tu estás a experimentar a aflição, quando te está a tocar, quando tu estás a passar pela prova, pela tribulação, a perspectiva, diz comigo, a vista muda. E aí é que tu tens de começar a ver através dos olhos do leão. Irmãos, é como nós, por exemplo, olharmos ao céu. Durante o dia tu consegues ver estrelas? Estamos aqui, ajudem-me para sermos rápidos. Conseguimos ver as estrelas durante o dia? Conseguimos? Quando existe uma noite que está tudo nublado, consegue-se ver estrelas? Para poder obter uma melhor visão das estrelas, precisamos de um telescópio? Sim? Esse telescópio tem o quê? Lentes. Para tirar boas fotografias é preciso ter umas boas lentes. Ok. E não só para ver as estrelas, há certos e determinados lugares geográficos. Diz a palavra de Deus em Mateus 5, vós sois a luz deste mundo. Uma luz não se pode esconder debaixo de uma mesa. Tem que estar bem colocada. Então, muitas das vezes, para inclusive obter as melhores visões das estrelas e das constelações, é necessário estar bem colocado. Agora, a seguinte pergunta: independentemente da hora do dia, do estado atmosférico, independentemente se esteja nublado ou não esteja nublado, o céu contém ou não contém a mesma quantidade de estrelas? Contém ou não contém? O que é que muda? O local onde estás colocado, as condições climatéricas e, definitivamente, as lentes pela qual tu vês as estrelas. A palavra de Deus ensina que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Por isso, escondido em plenas vistas. Muitas vezes podemos estar a olhar para o céu e não conseguimos ver nenhuma única estrela. Estamos, irmãos? Muitas vezes podemos estar a olhar para situações que estão escondidas à nossa plena vista e não podemos ver nada. E isto significa que vivemos num mundo que nos ensinou a nós, seres humanos, a que, por exemplo, provavelmente eu hoje não estou vestido com aparência de pastor. Teria mais aparência de pastor se estivesse vestido, como dizem os brasileiros, com um terno ou com um paletó. Então teria uma aparência mais evangélica. Ou provavelmente então sou algum pastor um bocado mais contemporâneo ou mais modernaço, como se utiliza nas gírias, ou seja, sociais de hoje em dia. O mundo ensinou-nos que as pessoas determinam a sua identidade pelo aquilo que vestem e pelo aquilo que aparentam. É como, por exemplo, os grandes criminosos de hoje em dia, simplesmente a única coisa que têm que fazer é utilizar um método que utiliza por vezes o leão quando caça as suas presas. Dissimula-se no meio das árvores, parecendo ser aquilo que não é, esperando a presa para depois atacá-la, exatamente porque não tem um grande movimento
devido à sua grande massa corporal e muscular, não tem muita velocidade para depois poder atacar. E os criminosos de hoje em dia dissimulam-se parecendo ser aquilo que não são. E usam isso para se esconder em plena vista. Até que, tarde ou mais cedo, muitas das vezes, as autoridades conseguem capturá-los. Não precisam de esconder-se muitas das vezes em grandes bunkers, como, por exemplo, Osama Bin Laden teve que estar escondido até que realmente o agarraram. Mas, por muitos anos, foi patrocinado pelo maior império americano para travar guerra nos países árabes e foi patrocinado para criar um exército terrorista. Mas depois, normalmente, como se diz na gíria popular, o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Estar em plena vista, mas muitas das vezes apenas maquilhados, exatamente porque o mundo foi criado para que nós desenvolvamos as nossas identidades em base às aparências. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo nesta manhã em relação ao título Escondido em Plena Vista é: as aparências iludem. Amém? Lá no Alentejo havia um ditado que era os trocadilhos das palavras e dizem: as iludências aparudem. Não sei se me entendes. É trocar simplesmente as palavras. E Paulo dizia isto em 2 Coríntios 4:18. Assim diz comigo, assim fixamos os olhos, e agradecia que os irmãos pusessem lá atrás o slide do olho. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Estou a ler da Nova Versão Internacional. Pois o que se vê, diz comigo, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós vemos ao primeiro impacto, aquilo que podemos chamar, aquilo que vemos a olho nu, diz comigo, olho nu. Estamos? Bom dia. Olá. Aquilo que vemos a olho nu é apenas uma parte da história. Há coisas que estão mesmo à frente do nosso nariz, mas nós não podemos vê-las grande parte do tempo. É lógico que isto trata-se da nossa visão física. Então, para isso, eu tive que fazer assim uma inspeção um bocado, como dizem a malta nova, vou googlear. Então, eu googleei porque eu também não enxergo muito de biologia. Então, tive que googlear para que o Google me desse uma lição de biologia rápida, para poder ter argumentos suficientes desta analogia acerca da vista e acerca do olho. Aquilo que nós chamamos visão é a luz que atravessa o slide, por favor. A malta é muito rápida, tem discos de 78 rotações. Através da córnea passa a luz, ok? E a córnea passa a luz e funciona como uma lente, exatamente como as lentes das câmaras. E depois existem aquelas... a pupila comporta-se como um diafragma, como os diafragmas das câmaras que abrem e controlam a quantidade de luz que vai passar e depois dá a informação. E agora o que é que vocês se centrem nisto? Guardem isto agora na vossa... Armazenem estas duas palavras. Diz comigo, ponto cego, ok? Todos nós temos um ponto cego na nossa vista. E vão ver que isto tem um grande fundamento bíblico, porque não há nada no nosso corpo que não tenha sido maravilhosamente e meticulosamente arquitetado por quem nos criou, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Guarda esta palavra, ponto cego. Não vamos ter muito tempo para estar a estudar biologia, mas simplesmente queria que vocês vissem esta imagem. E, nomeadamente, o que é que acontece? São processados os formatos, por ali passam os formatos das imagens, que funcionam muitas vezes, algumas delas pouco sem luz. E depois há ali do corpo ciliar, das esclerotónicas e a mácula, há ali umas coisas que biologicamente eles chamam-lhe as hastes. E nas hastes são processadas imagens que nós podemos, nas pupilas, quando elas abrem, podemos processar com pouca luz. E nos cones é onde nós processamos as cores e podemos ver com um talho mais fino ou mais claro, é como se nós estivéssemos a fazer o zoom numa câmara ou aqui num computador.
Por exemplo, o que é que acontece? Quando nós à noite queremos vestir-nos ou saímos muito cedo de casa e não queremos incomodar a outra pessoa que está a dormir, a nossa esposa ou o nosso esposo, vice-versa, muitas das vezes tratamos de não acender a luz. Então não conseguimos discernir cores, mas vemos quase sempre as formas. Precisamos de luzes. Significa que pela córnea não está a passar nas hastes que fazem os ligamentos, não estão a passar, mas é a retina que está a enviar essas informações ao cérebro. E no nervo óptico, como nós podemos ver aqui isto, à volta, isto é o corte do olho, no nervo óptico, ali atrás, está lá o ponto cego. E cada um dos nossos olhos temos um ponto cego. Agora nós não tínhamos, há um pequeno exercício que eu gostaria de fazer, mas não temos tempo para fazê-lo aqui, mas podes fazê-lo em casa. Se tu agarrares uma folhazinha em branco, ok? Com um lápis ou uma caneta preta, e se tu agarrares e fizeres dois pontos negros num papel, a uma distância de 4 polegadas, 1, 2, 3, 4 polegadas, e fizeres o seguinte, tapares um olho e fixares só com um olho um ponto e começares a afastar da tua vista, a afastares a folha, só com isto fixado, começares a passar a folha para longe do teu olho, há de reparar que chegas a um ponto em que alcanças o ponto cego. Deixas de ver os 2 pontos e passas só a ver um ponto. Chega um momento em que o teu ponto cego da tua vista é alcançado. O que é que acontece? Isto é um exercício que espiritualmente na nossa vida passa-nos exatamente o mesmo. Na nossa alma acontece exatamente o mesmo. E isso acontece porquê? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo isto aconteceu exatamente por aquilo que existiu no Jardim do Éden entre Adão, Eva e o Senhor. Deus disse a Adão, por favor, não comas do fruto da árvore de vida. Amém? Do conhecimento. E então em Gênesis 3:4 disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. E no 5 diz, porque Deus sabe, no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na realidade, Satanás, a serpente, o dragão, fez uma promessa. Os vossos olhos vão se abrir. E na realidade, aquilo que ele fez foi dar-nos um ponto cego. Fez uma cirurgia à nossa alma. Os nossos olhos, na realidade, foram abertos, mas foram abertos para coisas que nós nunca deveríamos ter visto. Não estávamos preparados, nem estávamos desenhados para ver e para lidar com o pecado, com a culpa, com a vergonha, com a acusação, com a morte, com a iniquidade. A nossa alma, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, não estava preparado para que os nossos olhos fossem abertos a isto. Porque vejamos, Adão andava, tinha comunhão íntima, andava e via Deus face a face. Mas desde esse momento não pudemos ver a Deus face a face. Estamos aqui, irmãos? E consequentemente aquilo que as pessoas fazem é andar às voltas apenas a contemplar coisas físicas, a fazer, por exemplo, o que está na moda, no Instagram, a colocar fotos no Instagram, no Facebook, a ir tomar um cafezinho, a afirmar as suas entidades em realidades aparentes. Estamos aqui? E a aparentarem alheios a tudo aquilo que está à sua volta. Mas, felizmente, que algo aconteceu que mudou o curso da história, que abriu um novo caminho. E é o segundo ponto, porque a eternidade torna-se visível, é o segundo ponto, a eternidade torna-se visível por meio da fé. E a fé é como um telescópio. Na realidade, a fé é como um telescópio, e isto é uma metáfora, que é aquilo que nos permite ver através dos olhos de união. Significa, a fé permite-nos ver o invisível. Amém? Recordam-se do primeiro verso? Fixamos os olhos naquilo que se vê,
Mas no que não se vê, pois isto que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós simplesmente andamos fixados naquilo que pode automaticamente satisfazer as nossas necessidades, aquilo que pode automaticamente, certamente, cobrir o nosso ponto cego. Porque a nossa alma ficou com um vazio desde aquele momento do Éden. Estamos aqui. Houve um engano. E esse engano foi através de que Eva deu... Falámos nisto aqui há uns dias, o pastor Faria compartilhou isso aqui. Eva deu ouvidos à serpente. Mas para que nós possamos começar a ver aquilo que é invisível, porque estamos simplesmente a fixar-nos naquilo que é aparente, aquilo que é transitório, e ver através dos olhos do leão significa que nós começamos a ver mais para além, que significa que começamos a ver a eternidade, e a eternidade começa-se a tornar visível quando nós vemos através do telescópio, através dos olhos do leão, porque a palavra de Deus ensina-nos, em 2 Coríntios 5:7 diz, andamos por fé, mas não por vista. A fé dá uma visão noturna às nossas almas. É como fazer como exatamente os leões e os gatos. Faz-nos dilatar as nossas pupilas espirituais e nas situações mais escuras, mais negras, de maior trevas, onde estamos a passar de maior dificuldade, maior aflição, maior provação, vemos o invisível de Deus, aquilo que vai sair, aquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas operam para o bem daqueles que foram chamados conforme o seu propósito e amam a Deus. Estamos aqui, irmãos. Então a fé muda tudo. A fé é um prismático, muda tudo, tem uma lente que muda tudo. E quando nós começamos a olhar para as pessoas que nos rodeiam e começamos a vê-las com olhos de fé, aquilo que nós vemos já não é os defeitos nela. Começamos a ver o potencial de Deus, da obra consumada de Deus. E então começamos a ter a possibilidade de perdoar os defeitos, perdoar as ofensas. Pai, perdoa-me as minhas ofensas assim como eu tenho. Esquece-me da Escritura, estou com problemas mentais. Assim como eu tenho perdoado a quem tenho ofendido. Amém. Então, fazemos também como diz a Escritura em Lucas. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós agarramos e começamos a semear na vida dos demais, porque começamos a mudar a lente do nosso olho. E o nosso olho começa a ver com o olho do leão, com o telescópio dos olhos do leão. Amém? Começamos a contemplar a eternidade, não começamos só a ver aquilo que é visível, mas começamos a ver o invisível. A obra consumada de Deus significa a Escritura começa a tornar-se real. Mas não, o exercício da vida cristã não é tornar-se real na minha vida. Porque Jesus Cristo, Ele deu a sua vida em prol de quem? De si mesmo? Em prol da humanidade. Então a vida do cristão, a vida daquele que professa a fé em Cristo, não é que eu viva em prol de mim mesmo, mas é que eu aprenda a viver na Escritura, em Cristo, por Cristo e para Cristo, de tal forma que Cristo em mim, a glória e esperança, permita que eu semeie ao meu redor de tal forma que o impacto seja realizado na vida de tudo aquilo que é a humanidade, o mundo pelo qual Deus enviou o seu Filho unigênito para que o mundo não seja condenado, mas tenha esperança de vida e vida eterna. Amém? De salvação. Amém? E então começamos a ver o potencial da obra consumada de Cristo no Calvário na vida das outras pessoas. Porque entendemos que cada pessoa, inclusive aquelas que ainda não são salvas, tenha um chamado, um propósito, estão destinadas para impacto. 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia, como por dizer, ainda assim está escrito, diz comigo, olho nenhum viu. Ou seja, literalmente, nenhum olho viu. Ouvido nenhum ouviu. Repete comigo, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou.
nenhuma mente humana pôde imaginar. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Basicamente, o que Paulo está a afirmar é que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas, como seu mestre, como seu guia, algo que por muito olho de leão que tenhamos, ainda não passou por nenhuma vista humana, ainda nenhum ouvido pôde discernir, nenhuma mente, porque mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém? Estamos aqui, irmãos? Significa que cada vida tem um tremendo potencial que nos é invisível ao olho e incapaz de nós, na nossa própria mente, discernir o propósito que Deus tem para essa vida. Significa, independentemente daquilo que tu estejas a passar ou não, tem um propósito, o qual está destinado para um grande impacto e tem a ver com a eternidade do plano de Deus, para, não só para este mundo, senão para a eternidade. Da eternidade para a eternidade. Estamos aqui. Porque nós fomos formados, e desde antes do ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito feito para as nossas vidas. Agora, aquilo que nós temos que fazer é não ficar a ver a vida através do ponto. Podes voltar a pôr lá o olho cortado. Vamos ao oftalmologista. Não podemos permanecer no ponto cego. Nós temos a tendência a permanecer no ponto cego da nossa alma. Temos a tendência a voltar ao Éden e dizer, ok, eu quero que os meus olhos se abram. Ai, não, o plano de Deus é invisível, eu quero é ver agora. Estamos aqui, irmãos? Estamos? Mas o que nós vemos agora é transitório, passa. A dor passa. A prova passa. A alegria passa. Mas aqueles que permanecem alcançam o invisível. Permanecem até ao fim, perseveram na fé, através de muitas tribulações, através de muitas aflições, entrarão ao reino dos céus, receberão a coroa de vida que para vós está guardada. Lutei a batalha, dizia Paulo, permaneci, guardei a esperança e a fé, tenho a coroa de vida guardada para mim. Estou a chegar ao fim, a minha alma está para a libação. E quando isto começa a fazer sentido no teu coração, na tua vida, e sais deste ponto cego e estás determinado a olhar para o invisível, então começas a olhar para os momentos de dor, para os momentos de dificuldade, e começas a ver que, na realidade, isso tem um propósito. Começas a ver que, afinal, sim, é a provação, a dor, a dificuldade, é claro que é mau, mas Deus está a operar para o bem. Começas a olhar para os problemas e lembras-te que Deus tem um plano no meio destes problemas. E começas a ver, igual que muitas das vezes, tal como muitos servos de Deus estiveram cercados pelos seus inimigos, mas esses seus inimigos estavam cercados por Deus. Estamos aqui, irmãos? Estamos? Estamos aqui esta manhã. E não é estar em negação, é simplesmente lidar com a situação. Porque o mesmo Deus que costumava andar o mesmo Deus que andava com Adão, anda connosco. A questão é que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Agora, o terceiro ponto, o que acontece é que nós sofremos de um problema que é uma das enfermidades oftalmológicas, que é a miopia. Temos miopia espiritual. E o terceiro ponto é a miopia deve ser corrigida constantemente. Sabes o que é que faz a miopia? A miopia permite-te ver bem ao perto,
mas ao longe as imagens estão todas totalmente distorcidas. E quando tu vês através do olho do leão, o leão tem uma vista que ele contempla, ele está lá escondido no meio dos arbustos secos, e ele contempla a pradaria, contempla e contempla as presas. Começa a vê-las e diz, deixa-os pousar, deixa-os passar, deixa-os aproximarem-se, deixa-os vir. Há muito campeonato por jogar, mas deixa-os jogar. Deixa-os pousar. O leão usa muito, e agora aqui entra muito a visão e a audição. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz. Não tem muito olfato. Nós vemos as coisas aqui e agora. E começamos aquilo que é invisível, aquilo que é para depois, aquilo que está ao longe, está distorcido, é a miopia. E a fé corrige isso. A fé corrige isso. É como se tivéssemos que usar lentes. Eu preciso de usar lentes para ver ao perto. Já está cansada a vista. Preciso de ver, senão não vejo. Tiro isto, começo a ver isto tudo nublado. Tenho que pôr aqui as lupas para ver, senão não vejo. Para ler um livro tenho que pôr os óculos, senão não vejo. Ao longe consigo ver melhor. A fé é como uns óculos que nos corrigem a miopia. Sim, todos os dias nós temos que fazer uma escolha. Vou contar com a minha vista nua, crua, ou vou aprender a ver como um leão, a ver o invisível, a ver aquilo que está ao longe. Isso é como a batalha dos nossos olhos. E como é que nós vamos travar a batalha dos nossos olhos? Como é que nós vamos fazer essa batalha? O que é que aconteceu no Éden? O que é que lhe aconteceu, recordando a ilustração do pastor Faria aqui relativamente a José? É através do quê? O que é que desperta o leão a aguçar a sua vista ao longe? É a sua audição. Romanos 10, 17 ensina-nos que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, se tu não ouves o que Ele diz, não vais ver o que Ele vê. Bom dia. Posso repetir? Queres escrever? Queres decorar? Se tu não ouves o que Ele diz, não vais poder ver o que Ele vê. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: sois verdadeiramente meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. Ah, irmão, amigo. Irmãos na fé podemos ter muitos. Amigos são aqueles que fazem o que o Pai manda. Então, para poder corrigir a nossa miopia e poder ver o invisível e não simplesmente estar a ver o transitório do nosso olho nu e cru, que é da geração micro-ondas, eu quero aqui agora micro-ondas, 2 segundos, está feito. Instagram, Facebook, eu sou o que aquilo, a fotografia. Ilusório, simplesmente. Porque na realidade, no mundo da perspectiva dos olhos do leão, a coisa funciona. Se nós tirarmos uma selfie agora, jamais podemos contemplar a imagem de que Deus fez de nós já consumada. Não sei se entendem. A malta tira muita selfie. Selfie para o Insta, selfie para o Face, selfie para o Twitter, selfie para o Flickr, selfie para não sei quantas redes sociais. No reino dos céus, se existisse uma rede social, que provavelmente existe, eu ainda não sei, e nós tirássemos uma selfie, não iríamos ver o produto consumado que Deus vê. Porque Deus opera no invisível e nós vemos no olho nu e cru. Vemos no ponto cego da ansiedade da nossa alma. E Deus olha para nós e vê a obra
consumada o potencial do seu impacto, da sua transformação. E isso ocorre através daquilo que nós podemos discernir, de ouvir e fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Se não ouves o que Ele diz, não vais poder ver aquilo que Ele vês. Então, tudo na nossa vida é uma guerra de lentes. Acreditas naquilo que tu vês ou passas a acreditar naquilo que Deus diz que está ali e não podes ver? Mas eu vejo isto. Mas Deus diz que aquilo, o resultado desta situação, é outra coisa. Mas é que eu vejo isto. Não, tu vês isto. Mas Deus diz através da palavra que o resultado é aquilo. E então é tudo uma questão de lentes. Deus diz, é que a minha situação é um acidente, isto não. Deus diz que tu não és um acidente. Deus diz que tu não és apenas um número. Deus diz que tu não és apenas mais uma pessoa. Deus diz que tu és feito à sua imagem e semelhança, que deves tomar autoridade e domínio sobre a terra. Tudo isto está escrito em Gênesis 1, 26 e 27. Deus diz que tu fostes abençoado, ademais fostes criado de forma admirável e maravilhosa. Está escrito em Salmos 139, 14, por confirmar. Deus diz que Ele deu prova do seu amor para contigo quando tu estavas ainda morto nos teus delitos e pecados. Ele enviou a Cristo a morrer por ti e por mim. Deus diz que tu foste comprado por preço precioso a sangue do Cordeiro imolado, que tirou o pecado do mundo. E Deus diz tudo isso para que tu possas despertar do teu olho nu e cru, do teu ponto cego da tua alma, e saíres de estar a escutar a voz da serpente, a voz do dragão, a voz do engano, e passas a ouvir aquilo que Deus diz. Quando tu olhas para a dificuldade, quando tu olhas para a provação, quando tu olhas para aquilo que é o teu dia-a-dia e aquilo que tu desejarias que fosse e não é, porque Deus também desejaria que as coisas fossem de outra maneira. Deus diz que Ele está à porta e toca para entrar no teu coração. No entanto, não são todos que lhe abrem o seu coração. Deus também está condicionado àquilo que tu dispões o teu coração a abrir ou não. Deus também está condicionado a que Ele possa fazer a obra na tua vida, se tu escutas ou não as suas palavras de vida. Deus também está condicionado a que tu possas ver aquilo que Ele vê, se tu ouves e obedeces à sua voz. Amém. Quarto ponto e último. Vendo o invisível, podes fazer o impossível. Irmão, é que esta situação é impossível, eu não vou conseguir ultrapassar esta situação. Há tanta dificuldade, há tanta crise, há tanto isto, perdi o emprego, perdi o outro, fiz o outro, a minha família, o meu marido, os meus filhos e não sei quantos. Todos temos bastantes argumentos, temos bastantes vivências, mas, no entanto, tudo isto ocorre porque vemos aquilo que está a olho nu e cru. Mas se nós olharmos para aquilo que simplesmente está por diante da nossa vista, aquilo que vamos fazer é perder o ânimo. Vamos sucumbir, porque vamos lutar nas nossas próprias forças. Mas quando permitimos ouvir aquilo que Deus diz às nossas vidas, então Deus vem-nos dar a sua visão, que é uma visão diz comigo, sobrenatural. E então vamos começar a ter uma força que não é a nossa força, mas é a força de Deus. E a força de Deus é, ajudem-me, sobrenatural. É por isso que quando fala do Hall of Fame dos heróis da fé, do mural dos heróis da fé em Hebreus 11, no verso 33 diz: os quais, pela fé, conquistaram reinos. Parecia impossível que conquistassem reinos. Como? Derrubar os muros de Jericó. Impossível. Aquela cidade tão forte. Como? Entrar naquela terra prometida onde haviam tantos gigantes, gente com muito maior. Mas não. Josué e Caleb disseram não. Eles podem parecer isto e o outro, mas nós vamos porque é Deus quem vai conosco. E vamos no nome de Jesus e comeremos-os. Não há problema. Poderá haver aquilo que houver, as dificuldades que houver, os desafios, mas nós vamos porque o nosso Deus, o Deus que caminhou com Adão no Éden, vai conosco. Praticaram a justiça, significa ouviram a palavra de Deus, praticaram aquilo que a palavra ensina.
alcançaram, receberam o cumprimento das promessas. Neste caso, fecharam as bocas dos leões, fala acerca de Daniel. Apagaram o poder do fogo, passaram pelo fogo e não se queimaram. Escaparam ao fio da espada dos filisteus, dos amorreus, aquilo que foram. E da fraqueza, porque diga ao débil, forte sou. Imagina ao débil dizer, forte sou. E tornaram-se, diz comigo, tornaram-se poderosos na batalha. Aprenderam a lutar não nas suas forças, mas nas forças do Deus do impossível. Porque determinam ver o invisível. Não ver aquilo que é transitório, mas ver o invisível. Porque a fé liga-te àquele poder que é o poder mais alto, que é o poder de Deus. A fé dá-te uma paz que ultrapassa todo o entendimento. A fé dá-te uma alegria incompreensível, mesmo nos momentos mais obscuros. A fé faz com que as tuas pupilas se dilatam e naqueles momentos onde tudo são trevas à tua volta, tu possas ter a vista de um leão. Consegues ver, consegues discernir não só as formas, mas até mesmo as cores. Através do telescópio da fé vais poder ver. Muitas das vezes uma das coisas que eu ouço, inclusive, é irmãos que servem, estão longe nas missões. Não, é que eu sinto-me só. Estás nas tuas forças. Porque a fé, o periscópio da fé, as lentes da fé, o olho do leão, faz-te ver, tal como Daniel no fosso dos leões, não estava só. No meio do fogo não estava só. Amém, irmãos? Não está só. Deus esteve connosco, Deus está contigo e Deus irá contigo. Tal como a palavra diz em Hebreus 12:1. Rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, encontrarás sempre quem tem coragem. E quanto mais os teus olhos se põem e se fixam em Jesus, por fé naquilo que Ele diz na sua palavra, escutando a sua palavra, tratando por fé pôr a sua palavra em prática, mais poder de Deus terás para correr a corrida da fé com perseverança. Vendo o invisível, poderás fazer o impossível. Corrigindo a miopia constantemente, pondo as lentes da fé, vendo através dos olhos do leão. A eternidade torna-se visível pela fé. Não te esqueças que as aparências iludem. Recapitulando, diz comigo, vendo o invisível, poderei fazer o impossível. A minha miopia, diz comigo, a miopia, a minha, não a do outro. Não corrijas a do outro, corrija a tua. Somos dados a ter miopia. Deve ser corrigida constantemente. A eternidade de Deus torna-se visível através da lente da fé. Diz comigo, as aparências iludem. Terminando e colocando as coisas de uma forma simples e resumindo, devemos ver a vida através de uma lente correta, através dos olhos de um leão, através dos olhos do leão de Judá, o Rei de Reis, o Rei da selva, o Rei de todas as coisas, Jesus Cristo. Assim todos vamos poder ter os olhos abertos, mas não os olhos abertos do Jardim do Éden. Podemos estar bem despertos. E a solução para isso, para aquilo que foi perdido no Jardim do Éden, foi aquilo que aconteceu noutro jardim. E foi no Jardim do Túmulo. Foram lá e já não estava o corpo. Ele não está morto. Ele está vivo. Tu não estás sozinho. Jesus está contigo. Ele ama-te. Quero convidar-te. Porque quero que saibas uma coisa e quero convidar-te a que ponhas de pé neste momento. Não há nenhuma maneira, absolutamente, de saber quando a morte virá. Ninguém tem forma de saber quando a morte virá. Enfim, hoje em dia há doenças terminais que são prognosticadas a morte, como o cancro e muitas outras coisas. Mas raramente a morte se anuncia.
e tampouco o fará para nós. Os problemas na vida começam por definir-se em se escolhemos céu ou inferno, porque ambos existem. Jesus Cristo, Ele veio para morrer por ti e por mim. E Ele ressuscitou para que tu e eu possamos ressuscitar juntamente com Ele. O dom de vida é um dom gratuito. A vida e a vida eterna é um dom gratuito, mas deve ser recebido. É grátis, mas deve ser recebido. Eu quero que tu feches os teus olhos. Porque nada há melhor na vida que desligares as trevas e permitires que Jesus ligue a sua luz para que tu possas ver através dos olhos de um leão. Porque se acendes essa luz, ela brilhará. E tal como cantamos este louvor há bocado, podes hoje, nesta manhã, aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e simplesmente deixares de ver o ponto cego da tua alma, ver as dificuldades e passares a ver a luz de Jesus. Fecha os teus olhos. Eu quero convidar-te nesta manhã, se não aceitaste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, hoje é tempo e é tempo de salvação. Hoje é dia e dia oportuno. Não deixes endurecer o teu coração. Toma hoje uma decisão, porque a morte é certa. Não se anuncia. E Jesus Cristo, Ele conquistou a morte. Ele conquistou a Satanás. E Ele ressuscitou para que tu e eu possamos estar ressuscitados juntamente com Ele.